A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua comissão do acadêmico e da acadêmica de Direito, tem a honra de recebê-los para o webinar Diversidade na Advocacia, que conta com o apoio das comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha de Natal. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos Maria Elisa, coordenadora da Coordenadoria de Comunicação da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB São Paulo. Maria, a palavra é sua. Muito obrigada pela oportunidade de me passar a palavra. Primeiramente, queria dizer boa tarde a todos e todas. É um prazer receber tantas pessoas aqui que estão querendo dos mais diversos lugares, e até se vocês quiserem comentar de onde vocês estão falando, se é daqui de São Paulo mesmo, enfim. É sempre uma alegria ter tantas pessoas aqui conosco, acadêmicos, querendo cada vez mais se aprimorar e, enfim, prestigiar esses eventos da nossa Comissão do Acadêmica de Direito daqui de São Paulo, e justamente a gente faz isso para vocês mesmo. E o evento de hoje ele vai ser muito especial, a gente vai conhecer um pouquinho mais e vai poder debater de um tema que é sobre a diversidade na advocacia. De fato, a gente está discutindo sobre o que é diversidade, o conceito, a questões de discriminação, às vezes até na própria jurisprudência, e hoje a gente vai falar um pouquinho relacionado ao nosso cotidiano do advogado, como é que é na prática. E aí, nisso, a gente temos a honra de ter a doutora Thaís Grande Rodrigues. Ela é uma advogada, ela tem um escritório, ela é especialista em gestão jurídica, e ela exerce um trabalho de muita competência à frente dessa comissão, e mais do que isso, ela também tem muito a agregar com a sua própria trajetória de vida, que ela vai poder compartilhar um pouquinho aqui conosco. Então, agradecer o convite, por ter aceitado o nosso convite. E saudamos em nome da CAD, trazendo um abraço do nosso presidente, do Caio, do Caio Augusto, da doutora Adriana também, que não puderam estar presentes, mas são exemplo de grande liderança aqui na nossa advocacia paulista. E por fim, mas não menos importante, cumprimentamos a todos os acadêmicos, e aqui, para representar, a gente faz uma atitude bem legal, que traz justamente acadêmicos para compor a mesa aqui conosco. Então, no caso, agradecer a presença da Mariane Alves Moisés e Marcos Antônio Ramos Melo, que estão aqui representando todos vocês. A presença de todos aqui é fundamental, agradeço por estarem aqui conosco hoje, e os meus votos para que esse evento seja muito proveitoso. Estou com ótimos pressentimentos, e é isso aí. Vou passar a palavra à doutora Thaís, para que ela possa justamente compartilhar um pouco dessas impressões de como é o estado da arte da diversidade na advocacia, compartilhar suas experiências. E, mais uma vez, muito obrigada, e queria agradecer também a toda a equipe aqui da OAB que está proporcionando o evento e está conseguindo subsidiar. Então, vou passar a palavra à doutora Thaís, e desculpe me alongar. Imagina, Mari, obrigada pelas palavras. Boa tarde a todos e todas. É uma honra participar desta mesa, né? Hoje como expositora. Assim como foi divulgado, é a minha primeira vez, gente. Então, se eu comer bola alguma coisa aqui, falar alguma coisa demais, vocês me puxam para a realidade. Quando a gente passa a falar de si, não tem muita métrica, né? Não tem um esboço, não tem roteiro. A gente vai falando da vida, vai falando das experiências, e se eu passar um pouco do ponto, vocês me avisam. Mas eu vou aproveitar aqui para fazer minha autodescrição, tá? Eu sou uma mulher de cútis branca, de cútis clara, desculpa. Tenho cabelo cacheado, olhos claros, estou vestindo uma camisa listrada, branca e cinza. Estou no ambiente de escritório, ao fundo tem uma parede cinza, tá, com um quadro. Eu quero também aproveitar para agradecer a doutora Adriana Cecílio, em nome, né, na pessoa da Maria. Ela não pôde estar presente, ela se justificou, né?
são os compromissos diários dos advogados que precisam ser cumpridos. Quero agradecer a presença dos acadêmicos, né, Mariane, Marcos. Quero agradecer também às comissões de Ação Social e Cidadania, de Cultura e Eventos e a de Diversidade Sexual e de Gênero, que apoiaram o nosso webinar, né, e o formato de hoje. Agradeço muito. A ideia aqui de falar sobre diversidade na advocacia não é esgotar o assunto, tá? Então, é para trazer, e também não trazer decisões judiciais, discutir normas constitucionais, não é essa a ideia. A ideia aqui é refletirmos sobre, como operadores do direito, ou não, né, porque tem outras pessoas de outras formações, né, mas refletirmos como sociedade, de como a orientação, a diversidade sexual pode ocupar, né, e estar em um local, em uma profissão, que pro forma, né, a nossa profissão, muitas vezes ela é estruturalmente homofóbica, na forma dela ser definida, né? E não dá para falar de diversidade sem trazer um pouco da minha história. E nós poderíamos também trazer diversos tipos de diversidade, né? Não existe só a diversidade com relação à orientação sexual. Existem outras, e muitas. E que bom que a gente pode discutir esse assunto, que bom que a gente pode trazer isso para uma mesa de debate, porque não está nem no começo, gente. Tem muita coisa para ser dita, muita coisa para ser aprendida. E, bom, vamos lá. Eu tenho 41 anos, né? Eu gosto de falar que eu estou advogada. Amanhã eu posso decidir por estar em outra profissão, né, de um outro formato também. E atualmente eu sou sócio-gerente aqui da Advocacia Elias Fará, nós estamos em São Paulo, só que eu cheguei aqui com 19 anos, né? Então que foi meu primeiro contato com o mundo jurídico, em 1999. Logo ali, né? Foi ontem. Então, para vocês terem uma ideia, no Brasil, em 99 se discutia a cura gay. Pois é, ainda hoje existem pessoas que acreditam na cura, né? E aí eu vou abrir um pouquinho meu coração aqui, como eu disse, não dá para falar de diversidade sem antes se não falar da minha vida e das minhas experiências, né? Eu acreditei nessa cura durante um período. Durante um período, eu acreditei que se eu seguisse as regras, se eu seguisse tudo aquilo que estruturalmente estava posto, eu seria curado. Eu tinha uma doença. E hoje, pensar de um tratamento, né, para algo tão puro, que é amar outra pessoa, amar um outro corpo, com a mesma constituição biológica, parece ser absurdo, né, na minha concepção. Mas isso um dia já foi verdade. E em 99 nós já tínhamos lutado até aquele momento, e muito, não era pouca a luta, não. E caminhamos um pouco de lá para cá, né? Tem muita coisa ainda para ser lutado, para ser conquistado, para ser posto verdadeiramente, né? Em 90, vou voltar, né? Então, em 99, na época eu frequentava a Igreja Católica, né? Então, eu era muito envolvida no grupo de jovens, eu tocava numa banda, eu acreditava com todas as minhas forças que se eu seguisse aquele caminho, eu seria recebida, eu seria acolhida, eu seria vista, né? E, para vocês terem ideia, ainda hoje existe em alguns países a terapia de reversão sexual, de tão sério que é essa discussão, esse debate sobre a diversidade. Eu fui contratada para uma vaga que era de meninos, né? Então só meninos poderiam ser office girl, ou melhor, office boy, e eu fui contratada como office girl. E aí eu lembro de pensar assim, nossa, o que eu vou fazer numa entrevista no escritório de advocacia, em que só meninos é contratado. Vim, né, com medo mesmo, com a necessidade, fui entrevistada, fui acolhida, fui admitida. E de lá para cá, eu nunca tive problema. Eu falo que eu tenho muita sorte nesse sentido, porque é um escritório fundado em 1957,
em que o sócio fundador tem descendência libanesa. Então, imagina como uma menina na época, né, já com trejeitos, né, mais masculinizados que fosse, por uma vaga em que a gente sabe que é uma profissão mais pro forma, uma profissão que já tem uma estrutura diferenciada, que a gente sabe disso, né? Eu trabalhei em outras empresas também, né? Fui e hoje atualmente voltei para cá, né? Trabalhei, honestamente, eu não me lembro de ter tido algum tipo de problema em relação à minha orientação sexual. Eu não me lembro disso ter sido impeditivo para desenvolver a minha carreira. Não, pelo contrário. Então, eu posso dizer que eu sou muito feliz com essas escolhas, muito feliz de ter chego, né, de estar aqui e não ter sido impedida de desenvolver a minha carreira. Na faculdade, para vocês terem ideia, eu fui escolhida para ser oradora de turma, né? Então, acho que isso é uma felicidade também, que podia ter aqueles contra, né? Falar assim, mas a Thaís, qual é a representatividade da Thaís, né? Em vez de colocar alguém mais do embate, porque eu não sou do embate, não sou da briga, né? Então, às vezes fala do operador de direita, aquele que vai lá, vai brigar, vai se impor. Meu perfil não é esse, né? Mas como oradora, eu me senti que eu podia representar aqueles que geralmente ficam no canto da sala, que não é escolhido para participar de nenhum trabalho com mais visibilidade. Então, ali, para mim, foi um ganho importante, né? Mas aqui fica um alerta, né? Que, voltando, gente, eu vou e volto, porque não tem como você trilhar um caminho sem trazer novamente as experiências do passado, tá? Porque nós somos resultado das nossas escolhas, nós somos resultado de todas as nossas vivências, né? E querer buscar a cura, ser curada, era mais uma questão ligada ao meio que eu vivia naquele momento, né? Então, mas foi um esforço assim grandioso para eu poder sair daquele looping, né? De querer ser aceita, de querer estar presente, de querer ser a legalzinha da turma, até muitas vezes fazer piada com a minha orientação, da minha orientação sexual, para ser bem vista, para ser bem quista, e nem sempre esse é o melhor caminho. E aí me veio assim a memória com um livro quando eu estava na faculdade, que eu li, eu falei enlouquecedor, assim, trazendo para os dias atuais, claro, que é Cidade Antiga. Como a gente cresce e se a gente se normatiza como sociedade diante da estrutura que a gente vive. Então, quem ainda não leu, tiver a oportunidade de ler, o livro se chama A Cidade Antiga, que fala muito essa do crescimento da sociedade e o papel da igreja nesse crescimento da sociedade. E um outro ponto também que acho que é importante a gente ressaltar, não sei se vocês já assistiram também aquele filme Pilares da Terra, que eu acho que é bem legal para a gente vislumbrar uma sociedade, como é feito as coisas no sentido de poder pelo poder, né? Então, se eu tiver que matar, se eu tiver que roubar, se eu tiver que humilhar alguém para eu ter poder, pouco importa. O importante é que eu permaneça no poder. E aí, falando de diversidade, né? É falar de direitos fundamentais. Não tem como a gente falar de uma coisa sem vivenciar outra. O que é diversidade, gente? É uma coisa diversa? Poderia responder assim? Não estaria errado se eu respondesse dessa maneira, né? O que é diversidade? Diverso. Ponto. Mas somos múltiplos, e há quem insista que devemos ser iguais. E há quem queira nos colocar em caixinhas, para sermos aceitos, para não incomodar, para, isso é muito feio de ver, nossa, isso me incomoda. Incomoda, levanta e sai, com licença, fica à vontade, né? A porta está ali, fica à vontade. E nós não somos, de novo, nós não somos criados para lidar com a diferença.
com o diferente. Mesmo que a diferença, o diferente, somos nós. Sejamos nós. Seja a minha essência. Nossa, a minha essência é diferente, eu preciso ser curada, porque isso não é normal. Não é normal. Porque minha amiguinha prefere o meu amiguinho, mas eu não vejo graça nisso, não vejo como isso me completaria. E, estruturalmente, nós somos preconceituosos, racistas, homofóbicos, mas, de novo, pode ser por falta de conhecimento, pode ser por falta de querer lidar com o outro, pode ser diversas coisas. E a gente nunca vai saber, porque a gente não está no outro. Então, que a gente faça a nossa parte. É imprescindível que todos os direitos conquistados por nós, pelas pessoas, pelos corpos LGBTQIAP+, sejam defendidas eternamente. E nós não podemos retroceder. De novo, pergunto para vocês, mas o que é diversidade? A gente não vai ter uma resposta finita, porque a resposta é infinita, é múltipla, né? E eu gosto da diversidade pela multiplicidade das relações. Não só um tipo de relação que a gente fala da diversidade, são diversos tipos, e isso precisa ser respeitado. Somos diversos, cada um com as suas características, suas histórias. Eu penso que é cada um trilhando o caminho que pode com as condições que tem, com as condições possíveis. É como vejo a vida, né, como uma composição singular, a vida de cada um. Então, é como compor uma música, né? Cada nota tem o seu lugar, horas tons mais graves, horas tons mais agudos, né? Mas vai ter momentos também que a gente vai ter o nosso solo, pode ser um solo de guitarra, de bateria, de teclado, de acordeon. Eu nem sei se tem solo de acordeon, deve ter, porque a gente pode tudo, né? É só a gente se permitir. Vezes vamos nos apresentar em grandes palcos, vezes vamos nos apresentar em estúdio. E poderíamos falar de diferentes diversidades, de novo, como de gênero, de etnia, orientação sexual, idade, renda e muitas outras. Vocês vão perceber que a minha fala, eu vou repetir diversas vezes a mesma coisa, porque é na tentativa de incutir em nós o sentimento crítico da mudança, e se não houver uma mudança efetiva, que haja pelo menos uma pulguinha atrás da orelha. Vou pensar melhor sobre isso. Vou tentar debater melhor sobre isso com os meus colegas, seja na academia, seja no grupo de amigos, seja, de repente, até mesmo na igreja, trazer isso para a discussão num sentido saudável, porque razão, verdade, isso é muito, muito singular, não dá. Eu vou trazer isso agora para a área jurídica, né? Mas qual a importância de debatermos este assunto dentro da advocacia? Por que é tão importante? Os debates sobre essas questões são de suma importância diante da natureza e da relevância. E também é uma questão de responsabilidade social. Porque muitas vezes a gente, por ser diferente, né, para os outros, claro, a gente fica o quê? Escondido. Então, eu lembro que eu teve um período na minha vida que eu tinha o Natal com a família e o Natal com as minhas amigas. O Ano Novo com a minha família e o Ano Novo com as minhas amigas. Então, por isso que é importante trazer esse debate para o mundo jurídico também. Porque na faculdade existem os grupos. Claro, tem aquelas pessoas que a gente tem mais afinidade, tem outras que nem tanto. Ninguém é obrigado a estar o tempo todo gostando de todo mundo. Não é essa a questão, não é esse o debate. Mas é que os direitos fundamentais, eles sejam respeitados, sabe? E isso a gente vai mais além, assim. Por exemplo, eu não me identifico nem com o gênero feminino, nem com o gênero masculino. Qual banheiro eu uso? Né? Então, o que eu faço? Isso na academia.
né? Para vocês terem uma ideia, eu falei que não ia trazer nenhum julgado, mas acho que é importante destacar que o Brasil foi a primeira nação da América e uma das primeiras do mundo a revogar a lei de sodomia, que é aquela lei herdada de Portugal, né, da nossa colonização, que proibia atos sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Isso em 1830. Né? Depois, claro que tem avançado os direitos ao combate à discriminação, mas como o reconhecimento da união estável homoafetiva como entidade familiar, o estabelecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a autorização da mudança do prenome da classificação de sexo e gênero por pessoas transgêneras no registro civil, sem a necessidade de qualquer exigência, além da manifestação de vontade do indivíduo. Nós estamos avançando nesse aspecto. E também com relação à criminalização. Nós estamos, mas percebam que o avanço dessas decisões, elas, por enquanto, elas vêm só pelas vias judiciais, não legislativas, porque há ainda uma resistência para se votar sobre esses assuntos, por aprovar pacotes em defesa, em apoio, para você, nós precisamos assim ter comportamentos concretos, e isso começa, eu entendo, claro que, como eu disse, são reflexões, são opiniões, começa na advocacia. De novo, com debates, com esse bate-papo que vamos daqui a pouco abrir para reflexões, para que juntos, como sociedade, a gente consiga melhorar isso, consiga os mesmos direitos fundamentais, igualitários, pensando na equidade, igualdade, é isso que a gente tem que pensar. Eu vou ler aqui a questão mais concreta, né, que os direitos fundamentais, sobretudo, o direito à vida, sejam pautados e votados, que é o que não vem aparecendo, né, que é o direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, direito à adoção, direito à declaração de imposto de renda em conjunto, direito ao recebimento de pensão em caso de óbito, criminalização da homofobia e direito de doar sangue. Porque até pouco tempo, homens, né, que se relacionavam com outros homens não poderiam doar sangue, com pressupostos de que eles já teriam tido algum problema, teriam algum problema de saúde, que poderia gerar outros problemas para as pessoas que recebessem o seu sangue. Para vocês verem como o debate, falar sobre o assunto é importante. Olhar para a ciência, não só no eu acho que é, ou é melhor que seja assim, porque a gente evita que essas pessoas estejam no mesmo meio que a gente. Todas essas conquistas nós obtivemos, né, que eu relacionei anteriormente, foi pela via do judiciário. Mas é uma via precária, porque se houver uma mudança do Supremo e eles tiverem entendimento diverso, talvez isso caia, talvez esses direitos sejam prejudicados. E a relevância do assunto toma uma proporção muito grande e de grande importância. Seja por algumas conquistas, como essas que foram citadas, ou pelo mercado, né, ou pelo marketing. Então, eu vou fazer uma inclusão aqui, porque é você bem visto, vou contratar pessoas negras, com outras orientações sexuais, com outras determinações, porque aí eu fico bem vista no mercado. Essa semana mesmo saiu uma notícia sobre isso, acho que na Folha de São Paulo, que as empresas estão mais preocupadas com o marketing, com o que isso pode agregar no negócio, do que com uma mudança efetiva, o que não é o ideal, né, gente? Nós não estamos falando só de mundo corporativo, a gente está falando de pessoas, né? Um pouco mais de respeito, por favor, né? A diversidade, além de tudo, é uma questão ética, né? Porque a discussão sobre a inclusão dos direitos LGBT, QIAP+,
ele veio para ficar, gente. Está no mercado legal e eu duvido que isso, a gente não lute por isso. Porque muitas coisas foram trazidas, muitas desigualdades foram postas, e isso precisa ser tratado, e isso precisa ser equiparado de alguma maneira, né? Muitas firmas têm incentivado a criação de grupos de diversidade de gênero, raça e orientação sexual. Isso as grandes bancas estão se preocupando mais com isso, dentro da advocacia, né? As empresas que, por exemplo, investem, olhando para o mundo corporativo, né, investem na diversidade, têm mais chances de se sobressair no mercado. Isso é a nossa realidade. Tá? Então, segundo uma pesquisa, a diversidade étnica tem 33% mais chance de sucesso. E a diversidade de gênero são 21% mais lucrativas. Aí, para quem gosta do mercado, olha como as coisas estão sendo, como as vidas estão sendo precificadas. Então, acho que é importante a gente olhar para isso com mais cuidado. Por outro lado, essa abertura, essa possibilidade, possibilita, né, que os profissionais busquem trabalhos mais igualitários, né, as condições de trabalhos mais igualitários, que é um ponto positivo e que a gente não pode descartar, dispensar. Temos que aproveitar, né, a oportunidade. E, consequentemente, os profissionais eles trabalham mais satisfeitos. Eles se sentem parte, eles se sentem seguros em trabalhar em empresas que fazem esse tipo de vou usar a palavra acolhimento, né, mas que abrem as portas para receber o diferente, né? Em alguns lugares, por exemplo, né, isso eu estou trazendo dados de uma pesquisa que foi feita só com grandes bancas de escritórios, né, só no ramo da advocacia, seja o departamento jurídico ou o escritório de advocacia mesmo. Então, existem situações, lugares que se tem profissional que é pego fazendo uma piadinha homossexual, ele é denunciado, passa por um processo de compliance e depois de comprovado o ato discriminatório, o colaborador geralmente é demitido. Então, existe, né, essa frente de olhar com mais cuidado para os diferentes. Há uma mudança também, claro que está longe de ser unânime entre os escritórios, né? Que, segundo o especialista, porque o mundo jurídico, ele é muito, como eu disse anteriormente, ele é muito homofóbico, né? Isso a gente não tem como negar, de novo, pela estrutura. Recentemente eu fiz um curso de pós-graduação, né? E eu fiz uma amizade com um colega, e ele está trabalhando no escritório há mais ou menos 10 anos, assim. Então, ele tem total confiança dos patronos do escritório, e, enfim, cuida da parte 100%, né? Faz a gestão do escritório, tudo. Mas os patronos não sabiam que ele é gay, que é casado há mais de 8 anos, e ele prefere não dizer, porque ele sabe e teme que, se alguém souber disso, ele pode ser demitido. Então, para vocês verem que, ao passo que alguns têm a consciência de que precisa mudar, já outros não fazem muita questão, não, né? Então, olha, está posto aí, se você quiser bem, se não quiser, vai procurar um outro local que te aceite, que te queira, né? E isso é constrangedor, porque faz que o profissional LGBTQIA+, se sinta desprotegido, acuado, muitas vezes, igual, por exemplo, quando eu vim para uma vaga, né, eu falei, poxa, eu não vou para essa vaga, porque eu não vou conseguir. É uma vaga de meninos, né? E aí o resultado até hoje, assim. E de novo, seguindo essa linha que foi feita dessa pesquisa, para alguns especialistas, muitos sabem que foram apontados como gays podem ser prejudicados, né? Então, esses colegas que chegam e se põem mesmo, olha,
sou homossexual, sou gay, mas eu quero trabalhar nesse escritório, aqui no currículo, pode ser dispensado pela orientação sexual dele. Tem um dos escritórios brasileiros, né, um dos maiores, ele tem uma visão, uma divisão que pensa na diversidade. Então, para não trazer o dado errado, gente, eu vou ler, tá, a pesquisa aqui para não distorcer aquilo que foi pesquisado. Então, existe uma comissão de diversidade e inclusão. E eles entendem que a questão é bem mais ampla, passa pela equidade racial, liberdade religiosa, condição de deficiência, diversidade na periferia, lugar de fala, direito antidiscriminatório e aspecto psicanalítico do preconceito. Então, vocês percebem que... Será que... Aí fica uma pergunta, uma provocação para nós. Será que foi por acaso que eles chegaram a essa conclusão, que precisaria ter uma comissão? Será que foi por acaso que todos estão se movimentando para que a gente veja e entre nesse caminho, nessa frente de defender os direitos como direitos fundamentais, as garantias fundamentais? Então, uma dessas iniciativas desse escritório foi permitir, por exemplo, que parceiros em relações homoafetivas tenham direito ao plano de saúde, mesmo quando a união estável não é oficializada. Sobre a união estável, esse ano eu tive o privilégio, a graça, de oficializar minha união estável com a minha companheira, que também, para a gente, é um ato de resistência, né? É um ato de empoderamento, porque é a vida. Não teria outra alternativa senão essa. Imagina um direito desse proibitivo, né? Ou proibido. Tem um escritório falando ainda sobre que, tradicionalmente, quando é celebrado o Dia Internacional contra, né, ou melhor, do combate à homofobia, eles estendem uma bandeira, né, do orgulho gay ao reconhecimento à comunidade, né, LGBTQIA+. Então, outros escritórios, tem outro escritório, por exemplo, que lançou uma cartilha voltada para a diversidade e que tem o objetivo de promover o conhecimento, né, sobre o gênero e sexualidade, esclarecendo a forma didática, o que significa cada letra, né, da luta LGBTQIA+. Eu falo devagar para memorizar, tá, gente? Para ficar... Poxa, quem não sabe, vou procurar saber o que significa. Mas, não querendo me alongar aqui, já estou indo para os finalmente, tá? As diferentes formas de expressar a nossa sexualidade fazem parte da pluralidade do ser humano. Não tem uma coisa posta, uma coisa que é definitiva. E fazem parte e representam as nossas maiores riquezas, que é a diversidade, né? Então, viver como se fosse único, viver como uma pessoa só, como se todo mundo pensasse igual, como se todos nós fôssemos iguais. Como seria essa sociedade? Eu não sei. Se alguém souber, me conta, porque para mim é impossível, né? Até gêmeos não são iguais. Quem dirá as nossas relações, né? Quem dirá definir o que é bom para um, o que é bom para outro, o que faz bom para um indivíduo. Falando sobre as ciências jurídicas, não se trata de uma ciência exata, né? Que temos que viver com uma rigidez. É uma relação humana, é uma ciência humana, e muitas vezes é coisificado, né? Então, é uma relação da coisa. Né? No negócio jurídico, como a gente está acostumado a ver no direito civil, processo civil, então, vamos coisificar também as relações. Eu não vejo isso como bons olhos, né? Porque a gente não teria como construir uma sociedade próspera, de valorização, de dignidade a todos. Seria impossível viver dessa maneira.
né? E a esse respeito ainda não é unânime, e em muitos países, né, voltando para um paralelo com o que o Brasil já nos ajudou ou, né, caminhou, ainda não existe um tratado internacional, não existe um tratado em que seja para todos, que mundialmente seja reconhecido. Então, em muitos países ainda há criminalização, sim, das relações entre pessoas do mesmo sexo e outros, né, diversas possibilidades. Eu espero, né, com isso, espero que possamos dialogar mais, construir mecanismos como operadores de direitos, novamente cito isso, e que a gente possa compor a sociedade com mais harmonia, de uma forma mais harmônica a todos. Que nossas composições individuais nos possibilite um grande encontro musical de todos os gêneros, criando e permitindo outras composições, não só essas que estão sendo postas ou que a gente tem que digerir. Tá? Então, sem mais delongas, eu encerro minha fala, minha reflexão nesse aspecto e fico à disposição para outras reflexões ou perguntas. E é isso, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Primeiramente, agradecer essas palavras. E antes de eu fazer um comentário final, eu queria convidar para que todo mundo que tivesse alguma reflexão, algum comentário, algum questionamento, enfim, podem sentir a vontade de colocar no Q&A para a gente poder refletir um pouquinho do que foi dito aqui pela doutora Thais. Que posteriormente os nossos acadêmicos, a Mariana e o Marcos, eles vão ler, e eles também têm total liberdade de fazer seus próprios questionamentos. Isso, pode digitar, viu, Ana? Pode digitar no Q&A, eu estou vendo aqui o chat direto. Achei muito profícua a discussão que você fez, e é bem interessante quando a gente ouve a opinião de uma pessoa que, querendo ou não, já tem uma bagagem, né? Então, já tem uma história, já viu um pouquinho do como que era e como que é. E, assim, para esquentar aqui um pouco a discussão, eu queria saber, assim, sua opinião, né? Assim, você já tem uma vivência, eu acho bem bacana que você começou, enfim, como Office Girl. Eu nunca tinha visto Office Girl, achei chique, achei tendência. E, assim, você acha que no passado era um pouco pior, hoje melhorou? Ou hoje, na verdade, você acha que às vezes tem muita gente utilizando dessa ideia de diversidade, às vezes como se fosse uma autopromoção, ou não necessariamente existe uma opinião formada e depende do núcleo, enfim, eu queria saber o que você acha a respeito. E aí, muito obrigada, vou passar a palavra para você e depois para o Q&A e para a Mariana e para o Marcos lerem. Mais uma vez, obrigada e vamos lá, pessoal. Vamos lá. O prazer é todo meu, tá, Mari? Bom, eu sempre, como eu comecei a minha fala, eu posso falar das minhas vivências, né? Eu tenho uma opinião de que os atos falam mais do que as palavras. Então, você pode dizer para mim, você pode dizer, olha, eu aceito. Como às vezes eu já ouvi, na escola me chamavam de Tés, né? Carinhosamente. Assim, Tés, você não tem problema. Eu te aceito. Problemas são as outras pessoas. O que significa? Eu me afastava de pessoas assim. Até hoje me afasto. Mas voltando à sua pergunta, eu acho que a gente confunde um pouco a questão da tolerância. Eu não quero ser tolerada por ninguém. Ninguém é obrigado a me tolerar. Quero que me respeitem. E eu acho que essa discussão tem que ser em qualquer núcleo, sabe, Maria? Não pode ser só em um núcleo. Então, sendo mais enfática na sua pergunta, eu acho que muitas pessoas se aproveitam para autopromoção, em falar sobre o assunto e dizer, olha, não, eu aceito, viu? Eu te aceito, como isso se fosse um favor que estão me fazendo. Né? Não é. Então, eu acho que as pessoas usam dessa fala para se promover, para ser o legalzinho da turma, mas a sociedade está longe de ser uma sociedade ideal e segura
para a gente viver. Espero ter respondido a sua pergunta. Respondeu assim. Eu vou pedir primeiro para a Mari ler a pergunta que tem aqui, o questionamento, e também você pode emendar já com a sua fala e depois o Marcos, porque primeiro as damas, né? Aí depois o nobre cavalheiro. Pode ir lá, Mari. Boa tarde a todos. Meu nome é Mariane, eu sou aluna do 6º semestre aqui da Anhanguera de Indaiatuba. A pergunta é da Ana Carolina Correia. Doutora Thais, obrigada pela palestra. Tenho uma pergunta. No escritório, estamos querendo implementar um programa de diversidade. Meus questionamentos. Como começar e quais cuidados devemos tomar? Legal. Desculpa, eu só não lembro o nome da pessoa. Você pode repetir, Mari, por gentileza? Ana Carolina? Olá, Ana Carolina, tudo bem? Então, o que eu sugiro, tá? Primeiro, você tem que trazer para perto uma discussão, um debate, para ouvir as pessoas, as que de fato têm interesse em fazer isso, né? Porque, como eu disse, tem que tomar cuidado para não ser só, olha, minha empresa, o meu escritório tem uma comissão de diversidade. Para, de repente, ter uma certificação, para, de repente, mostrar para outro cliente ou para fazer captação de clientes. Então, eu acho que, no primeiro momento, como você se identifica nessa luta, nessa busca de direitos fundamentais e garantias, nessa diversidade, o que isso representa para você? Olha, representa igualdade, representa participar de audiências públicas, ponto. Então, é isso que eu vou buscar fazer. E trazer quem tem a mesma filosofia. Não adianta trazer pessoas que não vai agregar nesse trabalho, que já é um trabalho que não é finito, é um trabalho abrangente, e que se você traz uma pessoa que tem uma mentalidade diversa da sua, ou daqueles que querem compor efetivamente, pode só distorcer o trabalho, sem conhecimento. Então, eu sugiro a leitura das últimas decisões do judiciário sobre o tema, e vocês podem começar também através de uma cartilha de boas condutas. Olha, não vamos fazer mais isso, vamos fazer isso. Aconteceu uma situação. Será que isso enquadra uma criminalização? Isso foi preconceito? Isso foi vexatório? E aí vocês vão montando de acordo com a realidade de vocês. Essa seria a minha sugestão. Posso só fazer um complemento também? Esse tema que a Ana suscitou é muito importante, porque, de fato, assim, é uma disciplina, né, que a gente chama de compliance antidiscriminatório. Então, eu acho que um outro passo, não sei se o primeiro, se o segundo, é pesquisar um pouquinho de como que funciona, porque, assim, porque compliance, se a gente for para pensar, mais do que você pegar e falar assim, não, vou montar um código, vou montar uma cartilha, vou montar um dossiê de documento, que a gente gosta de escrever, né, gente? Falemos a verdade, a gente adora colocar várias coisas lá. Mas antes disso, de fato, você entender a sua cultura. Por que eu estou batendo na tecla que, em resumo, é basicamente o que a Thais falou. Justamente para conseguir refletir essa realidade e, eventualmente, até fazer, por exemplo, alguns GTs, algumas palestras internas dentro do próprio escritório, chamando algumas outras pessoas que falam de diversidade, porque às vezes tem coisas, assim, a gente, óbvio, está falando mais, a Thais trouxe a questão LGBTQIA+, de gênero e tal, mas às vezes tem outras coisas que a gente não enxerga. Então, por exemplo, pessoas que são portadoras de alguma deficiência e tudo mais. Eu já vi gente na minha faculdade que tinha um problema de visão, aí você fala assim, nossa, como é que um escritório vai incluir alguém assim? Ou mesmo alguns escritórios que estão abrindo vaga para advogado trans. E também tem a acessibilidade de saber que não necessariamente você vai encontrar um advogado trans com 10 anos de experiência em direito societário, com pós-graduação em Harvard, que, enfim, nem normalmente, às vezes, o mais comum da advocacia a gente encontra tudo isso, né? E eu estou falando isso não desmerecendo a pessoa, mas que, às vezes, encontrar uma pessoa que é negro, que tem uma orientação sexual, que é gay, que é bi, etc., às vezes não necessariamente você... e quanto mais coisas você vai colocando, é difícil você, de fato, incluir, porque, enfim, a pessoa teve dificuldades lá no ingresso.
Então, quando a gente for fazer essa questão do compliance, de fato, estudar como que é esse tema, estudar como que funciona a cultura corporativa do seu escritório, para aí depois você montar o documento. Porque, assim, existem algumas coisas que são padrões. Então, por exemplo, o que é discriminação? Então, se você começar a comparar, fazer um trabalho de benchmarking, você vai encontrar vários escritórios que têm algumas coisas parecidas, mas, de fato, entender o contexto para ver o que pode ser implementado. E aí, se for o caso, depois de evoluir essas conversas, por exemplo, vai anunciar uma vaga, fala assim, olha, a gente está fazendo um processo seletivo e a gente valoriza a diversidade. Às vezes a pessoa vê aquilo e fala assim, nossa, que bacana, vou ser acolhida ali. Eu vou poder falar que eu sou casada com uma mulher, por exemplo. Então, aquilo já é algo que eu acho que dá um conforto até para reter também novos talentos. Então, essa questão de vagas, essa questão, mas, sobretudo, assim, esse aculturamento, porque às vezes a pessoa está sendo preconceituosa, ela nem sabe, né? Assim, óbvio que, enfim, você fala assim, nossa, mas o cara com 40 anos não vai saber? Enfim, né, outra cultura, imagino como é que devia ser em 1990, hoje até que, aspas, eu acho que melhorou um pouquinho, mas ainda assim existe muito preconceito e ignorância, né? E é basicamente isso, desculpa eu me aprofundar, mas é basicamente para enfatizar esse aspecto cultural, e de fato isso é um trabalho de formiguinha, não adianta você pegar um código e falar assim, gente, siga aí. Aí você fala assim, como assim siga aí? Não dá. Não dá, de fato, você tem que entender onde você está pisando. Eu acho que eu fazer entrevistas, fazer esses GTs e por aí vai. Desculpa me alongar, eu vou passar, acho que não tem nenhuma outra pergunta aqui no Q&A, eu vou passar a palavra para o Marcos, para esse caso ele tenha algum outro questionamento, alguma outra ponderação. Desculpa se eu me alonguei, viu, pessoal? Oi, gente. Eu sou o Marcos Melo, sou acadêmico de Direito no 6º período, no Centro Universitário FUNORTE, em Montes Claros, Minas Gerais. Em primeiro lugar, eu acho que o principal é a gente nos acolher uns aos outros e tentar de todas as formas o respeito. Acho que a gente precisa muito buscar isso. E 2 depoimentos que aconteceram recentes comigo, que eu sou estagiário aqui no cartório eleitoral, e em um dos meus atendimentos, teve uma mulher trans que veio alterar o nome social no seu documento. Atendi ela certinho, fiz a alteração e fiquei radiante de saber que eu contribuí com esse pouquinho, que eu pude fazer parte da diferença na vida dela. E aí, um servidor público virou para o outro quando ela saiu e fez comentários machistas e homofóbicos. Um virou para o outro e falou, nunca te dei nada de presente, mas se você quiser, eu arrumo essa daqui para você. E eu, escutando aquilo, eu fiquei chocado. Eu falei, como assim? O que você quis dizer? Você tem noção de que se ela escutasse o que você falou, o que poderia acontecer com você? E ele, não, veio tentar se desculpar. Você não tem que pedir desculpa para mim. Você tá me ferindo, mas você tá ferindo principalmente a ela. Por conta de pessoas assim que tudo continua como tá, que a gente não consegue mudar. O sistema é muito difícil e ter pessoas assim, que estão nesse papel de mudar e transformar, ter atitudes assim, foi muito constrangedor. E aí, o nosso artigo 5º da Constituição fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mas e perante a sociedade? Nós somos diferentes? Em um dos seus incisos fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Mas e perante a sociedade? A sociedade tem que alterar. A sociedade tem que enxergar que a gente precisa romper esses problemas. A diversidade está em todo lugar e a gente não consegue se não for juntos. Acho que a gente precisa realmente se apoiar e dar as mãos uns aos outros para conseguir revolucionar o sistema. Nós, como operadores de direito, temos esse papel e acho que a gente junto consegue sim. Mesmo que é muito difícil, acho que a gente precisa se impor, tentar o respeito e conseguir transformar de verdade. Obrigado. E Thaís, sua apresentação foi incrível. Muito obrigado pelo seu relato e eu fiquei muito encantado com todo o seu depoimento e parabéns. Estou muito feliz com a sua união estável e desejo todo o sucesso do mundo para você. Bom, Marcos, muito obrigada, viu? Obrigado. Trazendo um pouquinho o que a Maria falou e o que você falou, é muito tênue, né, essa linha. O que está no papel, está no papel. E o trato? É isso. A gente pode falar de uma educação, tem uma recente informação sobre o ensino da diversidade na escola,
Então, assim, existem coisas que é da nossa essência, Marcos, né? E tem coisas que estão na lei, tá na letra de lei. E como é que a gente lida com tudo isso? É só vivendo mesmo, é só lutando, é só buscando, é só conhecendo, é só estudando. E, de novo, como operadores do direito, tentar fazer a diferença. O mínimo que for, o trabalhinho de formiguinha, mas tentar fazer a diferença. Só para complementar um pouquinho do que o Marcos falou, da experiência dele, eu acho que, assim, não sei se outras pessoas aqui da plateia, que seja porque é mulher, seja porque é gay, seja por que for, né? Eventualmente a gente sofre alguns episódios chatos e, de fato, a gente tem que aprender a lidar com isso, assim, da melhor forma possível para a gente não pegar e depois, ficar mal. E assim, eu acho que eu posso dar de conselho para todo mundo, assim, é ficar calmo, respirar, é fazer o nosso trabalho bem feito, tentar não se afetar com esse tipo de comentário, e, assim, se for o caso, denuncie mesmo. Então, você está numa empresa que tem um programa de compliance, até a menina que perguntou do programa de compliance, um pilar, por exemplo, é a questão da denúncia. Então, de novo, não é só papel, então vai lá e denuncia. E dependendo do caso, fala para os seus gestores, ou, se for o caso, até vira caso de polícia, que a gente não pode ficar calado. Eu acho que é importante a gente colocar esse tipo de mensagem, porque, de fato, a gente não tem que pegar, se resignar, ter uma postura passiva e complaciva, do tipo, ó céus, ó terra, e nem ser vitimista, que eu acho que tem muita gente que às vezes critica e fala assim, nossa, mas essa galera só fala de diversidade. Às vezes tem gente que vira e fala assim, não aguento mais, que agora é tudo, que agora eles falam assim, né? Que agora é tudo racismo, agora é tudo machismo, agora, que surgiu ontem, né, Thaís? Ontem que a gente começou, imagina, antes não existia, antes era um problema assim que ninguém sabia, ninguém conhecia. Mas brincadeiras à parte, porque querendo ou não, assim, é importante a gente monitorar e identificar eventuais situações de abuso. Se for o caso, a gente pegar e realmente instruir a pessoa quando a gente tem essa oportunidade. Não que a gente não estou falando que passar a mão na cabeça ou algo do gênero, não é isso. Mas, de fato, assim, a gente pegar e nos posicionar. Eu acho que nos posicionar e, eventualmente, tomar as medidas cabíveis. E eu acho muito legal quando a gente fala sobre diversidade, quando a gente coloca o problema tal como ele é, porque é importante a gente discutir isso, é uma medida se for a questão de direito à vida, né? Mas não só a vida, mas uma dignidade também, que é importante a gente não só sobreviver, mas efetivamente viver com o mínimo de plenitude, né? Da gente poder ser quem a gente é. E é importante a gente ter esse tipo de liberdade. Então, só fazer esse complemento. Eu não sei se tem mais alguém com algum outro tipo de questionamento. Eu, particularmente, eu tinha só essas considerações mesmo, que eu acho que é importante. Enfim, isso eu estou falando em termos gerais, não só em relação a cor, gênero, raça, etnia, enfim, tudo mais que vocês conseguirem imaginar, porque, cara, quando você fala assim, o que é diverso? Diverso, e assim, eu faria um complemento, assim, diverso no sentido do padrão que muitas pessoas da sociedade estabelecem como algo dominante ou como algo desejável, digamos assim. E aí eu pergunto, será que tem que ser desejável isso mesmo? Todo mundo igual, todo mundo padrãozinho? Não é esse o ponto, né? Então, até que a gente fala em diversidade no sentido de bem-estar, no sentido de dignidade humana, no sentido de respeito. Então, ninguém está impondo aqui nada a ninguém, não é uma ditadura dos gays, ditadura das mulheres, porque tem gente que vai longe, né? Eu acho criativa, eu acho bonita a pessoa, ela tem uma imaginação tão produtiva, né? Mas para fazer o bem, não, né? Mas, brincadeiras à parte, só fazer esse complemento mesmo. Acho que, enfim, não tem nenhum outro tipo de questionamento. Queria só agradecer, se a Mariane e o Marcos quiserem também agradecer, e a Thaís se quiser fazer uma última contribuição, sintam-se à vontade, que qualquer coisa, se não tiver, ou depois, eu posso já encerrar a palestra, o webinar. Thaís, obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Obrigada, viu, pela palestra maravilhosa. Marcos, Maria. Marcos, obrigada também pela atitude que você teve no seu trabalho. Isso é o que faz toda a diferença, né? Como a gente estava comentando, de abrir essa sala há cerca de 10, 15 anos atrás,
não existiam na OAB comissões que tratavam sobre a diversidade, era um assunto que era muito pouco tratado, tanto na esfera do direito, quanto pelas mídias, pela TV, e hoje no ambiente de trabalho, você consegue olhar para o seu colega de trabalho e falar, viu, por que você falou isso? Você sabe que atualmente tem leis que defendem essa mulher, então você coloca aquela pulguinha atrás da orelha dele, para ele começar a repensar naquela atitude dele, né, que aquilo não é normal, que aquilo não é saudável, que nós somos todos iguais, com as nossas diferenças, e isso é muito bom, né, essa representatividade, esse respeito que a gente vem ganhando, essa comunidade saber que não está sozinha, tanto os advogados quanto as pessoas que procuram advocacia para serem defendidos, e é o que você disse mesmo, Thaís, a gente tem que ir pouco a pouco, a passos de tartarugas, mas de formiguinhas, desculpa, mas não desistir nunca, né? Buscar aí o nosso lugar ao sol. Tem uma frase de um poeta que eu gosto muito, Sérgio Vaz, que ele fala assim, o mundo gosta das pessoas neutras, mas só respeita as que têm atitude. Então, vamos continuar tendo atitude, buscando o nosso espaço, nosso respeito, fazendo com que a lei seja... a gente consegue o nosso lugar ao sol. Ótimo. Marcos, tem alguma contribuição final? Mais uma vez, só agradecer, foi incrível, estou muito feliz por ter participado de tudo isso. E, querendo ou não, nós somos a diversidade. Acho que cabe cada um de nós contribuir, cada um com seu pouquinho, para a gente mudar e fazer do mundo um lugar melhor. Mariane, parabéns, você foi brilhante, Thaís. Estou muito feliz com seus depoimentos e eu sei que esse pouquinho que a gente teve aqui, esse tempinho, a gente vai mudar muito na vida de cada um que participou, cada um que esteve aqui. Maria Elisa, muito obrigado, e é isso. Últimas palavras, Bacana. Thaís? Obrigada, Maria, obrigada, Mariane, obrigada, Marcos, obrigada ao AB pelo apoio, novamente. Em poucas palavras, se cada um cuidar da sua vida, o mundo fica um pouquinho melhor. Fica a dica. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade, um abraço a todos. Então, mais uma vez, agradecer aos acadêmicos, seja a Mariane, o Marcos e todo mundo que está aqui presente nessa tarde chuvosa. Pelo menos aqui em São Paulo está chovendo, não sei aí perto de vocês. E também agradecer a Secretaria das Comissões que propiciou e nos auxiliou a discutir esse tema, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Acho que eu deixei a nossa mensagem. E aí, enfim, se alguém quiser tirar alguma dúvida, qualquer coisa, pode chamar também. Nas minhas redes sociais tem meu nome completo. E é isso aí, gente. Pode chamar e a gente tem que discutir, a gente tem que, de fato, viver a nossa vida com dignidade. Que eu acho que a grande conclusão, o fim, é isso. Então, muito obrigada. Eu vou dar por encerrada essa palestra. E é isso, pessoal. Um ótimo dia para todo mundo. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.